Estamos então a chegar ao fim da nossa sessão imersiva de fiscalização. Deixava aqui talvez a última pergunta, antes da mesa redonda 2. Pedi aqui à Regi para me colocar a pergunta, o QR Code é o mesmo, já estamos aqui habituados e rotinados a este. E a questão é, agora, olhando um bocadinho para a parte elétrica, não é? Começámos a olhar para os postos de abastecimento de combustível, passámos por arcos de garrafas de gás e agora, olhando para uma instalação em baixa tensão especial, aqui a questão que se coloca é se um supermercado alimentado em baixa tensão especial, com potência de 120 kVA, apenas tem de ter um eletricista residente, tem de ter um técnico responsável pela exploração ou se apenas tem de ter um contrato de manutenção. E, portanto, enquanto vocês refletem um bocadinho, vamos então passar aqui para a mesa 2 e deixo-vos com o nosso voz-off. Vamos prosseguir com a última mesa redonda desta conferência, subordinada ao tema Fiscalização e Segurança de Abastecimento entre a Estabilidade e a Inovação. A moderação estará a cargo de Fernando Martins, chefe da Unidade de Controlo e Prevenção da ENSE, e convido igualmente a subir ao palco os participantes desta sessão. Ana Estanqueiro, investigadora coordenadora da Unidade de Energias Renováveis e Eficiência Energética do LNEG, Pedro Moura, professor da Universidade de Coimbra, Nuno Matias, chefe da Unidade de Reservas Petrolíferas da ENSE, Pedro Furtado, diretor da Área de Estudos e Regulação da REN, e Marta Vieira da Silva, diretora de Enterprise da Galp. Peço uma salva de palmas para todos os participantes. Novamente, boa tarde. Obrigado aos oradores presentes e ao meu colega em especial. É como quiserem. Diga. Não, estejam à vontade. Força. Senta aqui. Sou eu que vou fazer a figura. Não, fica aqui bem. Hoje vamos sentar agora. Portanto, muito obrigado. Nós temos tido um dia muito preenchido, na realidade. Começámos logo na primeira mesa, onde começámos, ao fim e ao cabo, a falar sobre a transição energética. Tivemos realmente aqui uma mesa redonda com uma participação do que é a regulação, portanto, onde é que estão os principais stakeholders, os consumidores finais. Tivemos há pouco também, portanto, o primeiro simulacro em direto com o apoio da audiência e agora era importante então também olharmos um bocadinho para o futuro, não esquecendo naturalmente o presente e fazer aqui a ligação também com a parte da investigação e as suas vantagens no planeamento a longo prazo no que diz respeito ao setor energético naturalmente. E temos aqui 5 personagens do setor energético bem conhecidas, em que eu queria agradecer a vossa participação, que só vem enriquecer naturalmente aqui a nossa conferência, e sem grandes apresentações, ao fim e ao cabo, ia já começar a fazer aqui algumas questões, até porque não tarda muito, também temos o Sr. Secretário de Estado de Energia que vem encerrar os trabalhos e depois temos 2 momentos preparados aí sim, para a audiência também e para nós que estivemos aqui o dia todo também deste lado, descomprimir um bocado. E, portanto, começava aqui pela REN, pelo Operador de Rede de Transporte, logo assim, a frio, só para ser simpático. E, portanto, aqui falarmos um pouco, portanto, relativamente ao Sistema Elétrico Nacional, como é que está a responder ao aumento da eletrificação dos consumos, porque tanto se fala da crescente integração de fontes renováveis intermitentes, tanto se fala, portanto, que temos aqui questões relacionadas com a disponibilidade da rede, e para desmistificar aqui um pouco, ou não querendo também dar já a resposta por si, portanto, o que é que se passa, ao fim e ao cabo, na rede de transporte e no Sistema Elétrico Nacional? Penso que já está a funcionar. Muito boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade. Para nós é uma honra estar aqui e contribuir para esta iniciativa da ENSE e, como eu já tinha dito noutras circunstâncias,
Para nós, operadores, é essencial haver um quadro regulatório e uma capacidade de escrutínio do nosso trabalho corporizado na ERSE, na ENSE e na Direção-Geral de Energia, que isto traz transparência e traz também a todos maior confiança no que estamos a fazer e que estamos permanentemente a tentar superar. Queria dar, antes de mais, uma perspectiva do que é que se passou nos últimos 10 anos, comparando 2016 com 2025, só alguns números. A produção total caiu 12,6%. E neste momento está a crescer desde 2023. O consumo aumentou 7,6% entre 16 e 25, dos quais 3,8% de 24 para 25. A produção renovável aumentou 19%. O solar tem uma potência instalada que é 8 vezes superior à que estava e tem uma produção de 6 teras anuais, e a eólica aumentou 10,5%. A produção não renovável reduziu 67%, 15,8 terawatt-hora. Isto é muito importante, quer dizer que quer carvão, quer gás, reduziram substancialmente. E a potência instalada, o net, digamos, entre o que saiu e o que entrou, aumentou 4,3 gigawatts. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a transição, aliás, como o professor Pedro Verdelho já tinha referenciado, iniciou-se há muitos anos. Estamos num processo de substituição do parque por tecnologias renováveis que estão a tomar o lugar das mais antigas. Mas isto é um processo que demora anos a fazer, não é de um dia para o outro e demora décadas. Está a correr bem, mas temos que ter atenção às características do que está a acontecer. Até hoje, temos sido capazes de dimensionar o sistema e criar exigências sobre os produtores para que, nos últimos anos, com mais renovável, seja possível gerir a rede em condições. Mas os desafios aumentam. E quero dar 2 exemplos sobre o que está a acontecer e que tem sido gerido corretamente. Nós, no dia 27 de abril, portanto, um dia antes do Katrina, tivemos uma queda de 1.800 megawatts numa hora e meia. Isto superou tudo aquilo que nós podíamos esperar no sistema. O sistema tem uma ponta de 10 gigas. Reparem, variar a oferta 1.800 megawatts numa hora e meia porque o vento caiu e não se estava à espera, foi um ponto, foi, digamos, a bonança antes da tempestade, foi de tal ordem que obrigou toda a gente a mobilizar muitos meios e todos os meios que nós tínhamos. Isto mostra a dimensão daquilo que é a gestão do sistema e do que é necessário realizar. Em 2016, peço desculpa, em 2000, nós tínhamos cerca de 252 produtores monitorizados. Acreditem que hoje, no final de 25, temos 59.191. Isto quer dizer que o comportamento deste conjunto tem influência no equilíbrio da rede e nas exigências cada vez mais crescentes de previsibilidade daquilo que não está a ocorrer. E eu explico porquê. Antigamente conseguia-se prever a produção renovável em função da disponibilidade do recurso, porque a renovável é toda colocada em mercado. À medida que os mercados se desenvolvem e os preços estão pressionados, como todos sabem, durante a hora do sol, já não é tão líquido que a produção entre no sistema e tenha preço para isso. E, portanto, a produção já não reflete o recurso, o que torna a previsibilidade da produção cada vez mais difícil, porque tem o efeito de mercado por cima. Para ajudar a isto, os consumidores também têm autoconsumo e, portanto, dentro deste espectro de variabilidade, estamos a amplificar o intervalo de variação e a exigir ao sistema cada vez mais recursos para poder controlar em cada momento o equilíbrio entre a oferta e a
procura. Portanto, numa resposta agora simples, estamos a fazer o possível, temos conforto com os meios de que dispomos, estamos preocupados com o futuro e por isso já introduzimos no nosso planeamento e no diálogo com as entidades oficiais um conjunto de necessidades e de instrumentos para podermos continuar a fazer isto, uma vez que o share de renovável que nós temos já exige um cuidado particular para balancear estas questões. Ok, muito obrigado. Agora dando a palavra às senhoras, e começando aqui pela professora Ana Estanqueiro, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e pegando aqui na resposta também aqui do engenheiro, a integração tecnológica, ao fim e ao cabo, que papel podem desempenhar as soluções de armazenamento e até o próprio hidrogênio e a gestão inteligente da procura na mitigação dos riscos associados à variabilidade de renováveis, até que ponto é que isto realmente já deixou de ser só o futuro, como já é o presente, pelo que estamos aqui também a ouvir, mas como é que vê isto a nível do planeamento e da investigação e, portanto, do ponto de vista não só académico, mas também já no planeamento, porque já extravasa a parte académica, não é? Já passa a ser real, apesar de poder só ter que ser ativo quando é necessário. Pronto. Ora, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e devo dizer que o engenheiro Pedro Furtado ajudou-me imenso com os dados que expôs a responder à sua questão e a dar um panorama da área onde eu toda a vida trabalhei, que é das chamadas renováveis variáveis no tempo. E, de facto, falar de produção eólica ou de produção fotovoltaica, estamos a referir-nos à mesma realidade em termos de geração, que é algo que no passado se resolvia, como o engenheiro Pedro Furtado disse muito bem, com a previsão do recurso e que hoje em dia começa a ser crescentemente mais complexo, porque essa previsão do recurso já não tem como resultado uma previsão da produção. Para o público em geral, e as pessoas não têm a obrigação de saber isso, nós só mantemos um sistema elétrico estável se em cada instante no tempo a produção for exatamente igual ao consumo. Sempre que a produção não é exatamente igual ao consumo, há instabilidades na operação do sistema elétrico. Portanto, a partir do momento em que nós passamos a ter um sistema elétrico, e essa já é a realidade portuguesa, que é, na maior parte dos dias e para a maior parte dos binómios produção-consumo, dominado por essas renováveis variáveis no tempo, nós temos que concluir que temos um sistema crescentemente mais complexo. E que com desafios e com riscos que não tínhamos no passado. Aquilo que nós temos que estar preparados nesse novo paradigma que já estamos a viver é para pôr em prática as novas ferramentas que têm sido desenvolvidas nos últimos 20 anos. E eu nesse aspecto diria, e quando falamos de armazenamento, e deu-me uma deixa ótima para o que eu preciso de dizer nesse aspecto, nós temos vindo a estudar conceitos como centrais híbridas, centrais renováveis virtuais, que permitem que estes pontos de produção renováveis variáveis no tempo, se agregados e observados pelo gestor do sistema e da rede, forem controlados, não digo sempre, mas quando necessário, porque, fazendo um parênteses, o que nos falta neste momento e que esteve em grande medida na origem do apagão de 28 de abril, foi a falta de observabilidade e de controlabilidade sobre a produção distribuída na rede do sul de Espanha. Tivesse o operador espanhol tido a capacidade de ver o que estava a acontecer e de, antes do momento crítico acontecer, controlar e gerir essa produção, provavelmente ou não teria acontecido ou não teria tido a gravidade que teve. Por isso, nós temos ferramentas para pensar, mas isto é agora tudo drástico porque só temos renováveis variáveis no tempo. Não, de maneira nenhuma. O que nos falta é pôr em prática, e sobre este aspecto nós somos vítimas do nosso próprio sucesso, porque as renováveis e o setor das renováveis desenvolveu-se muitíssimo bem,
cresceu e acompanhou as metas colocadas internacionalmente e ao nível da União Europeia. O setor das redes inteligentes, que foi pensado e concebido para acompanhar e servir de suporte à produção renovável espacialmente distribuída. E todos os setores que mencionou, o armazenamento, os mercados locais, outros vetores energéticos e uma parte importantíssima que é a integração energética de diferentes vetores. E integrar, por exemplo, o setor do calor com o setor da eletricidade, com o setor dos transportes, que servem como buffer de excessos de produção e também de faltas de produção. É nisso que nós estamos fundamentalmente atrasados e que precisamos de recuperar muito rapidamente. E eu aqui não quero deixar uma mensagem negativa de maneira nenhuma, mas é assim, o apagão foi um alerta, e foi um alerta importante e creio que não só os países da Península Ibérica, mas todo o mundo olha para nós como algo que aconteceu aqui, mas podia ter acontecido noutro local. Mas serviu de alerta que temos que desenvolver setores como o armazenamento, como a agregação da produção, como o incremento, e esse tem que ser muito rápido, da observabilidade da rede e do controle de zonas, porque as pessoas não sabem, pensam que o operador da rede está a controlar as subestações todas. Não está nada, está só a controlar meia dúzia de subestações estrategicamente selecionadas e colocadas. Portanto, a rede historicamente funcionou muito bem, as renováveis funcionaram também muito bem nos últimos 30 anos, mas se não tomarmos as medidas necessárias em termos de planeamento e até operacionais, novas ferramentas, elas podem começar a funcionar mal e isso temos que prevenir que não aconteça. Muito bem, muito obrigado. Portanto, mantendo aqui o foco ainda nas senhoras, portanto, a engenheira Marta Vieira da Silva, diretora da Enterprise da Galp, pegando aqui na parte da inovação também, portanto, a transição exige investimento em novos combustíveis, novas infraestruturas, novas soluções energéticas. Ao fim e ao cabo, como é que estão a compatibilizar essa inovação com a necessidade de manter infraestruturas robustas, cadeias logísticas seguras e capacidade de resposta a situações de crise? Eu ainda acrescentava aqui, e como é lógico, aquilo pelo qual que vocês também, é legítimo, não é? Que é o lucro, que é, ao fim e ao cabo, a vossa sobrevivência, de poderem continuar a ser competitivos, não é? Como é que, ao fim e ao cabo, como é que este mix de acompanhar esta transição energética que não é fácil, porque parece que ainda está tudo por descobrir, mas já está tudo descoberto, mas a tendência a entrar no mercado é sempre difícil, mas como é que conseguem ter um naipe de oferta e ao mesmo tempo resiliência e ao mesmo tempo competitividade? Muito obrigada pela pergunta. Antes de mais, queria só também acompanhar aqui os meus colegas de painel no agradecimento à ENSE por ter-nos convidado. É um prazer estarmos aqui neste cenário tão bonito. Eu diria que relativamente à segurança no abastecimento, hoje em dia já não podemos falar que trata-se apenas de não haver disponibilidade física de produto. Portanto, ficou explícito no recente conflito que estamos a viver hoje no Médio Oriente, que vai muito para além disso. Portanto, para a Galp, eu diria que este desafio assenta essencialmente em 4 pilares. Portanto, o primeiro pilar deve ser visto como o realismo com que olhamos para a transição energética. Portanto, a transição energética é uma transição que é irreversível, naturalmente, mas não vai ser nem linear nem homogénea. Temos que pensar que ela vai passar por uma diversidade. Nesta diversidade estamos a falar de um mix de produtos, portanto vamos continuar a ter naturalmente combustíveis líquidos, também vamos ter gases, como o gás natural, vamos ter também eletricidade, vamos ter os biocombustíveis e também vamos ter, como todos conhecemos, o hidrogênio verde. Portanto, vamos ter um conjunto de diferentes tecnologias, que vão todas elas ter uma maturidade diferente em diferentes momentos do tempo, e que vão ter aplicações também diferentes. Mas a ideia principal neste pilar número 1 é, de facto, esta ideia da diversidade e de cada uma entrar num momento diferente. O pilar número 2, eu diria que se pode resumir à importância dos ativos industriais e logísticos. Aqui, evidentemente, estamos a falar da refinaria de Sines,
Portanto, nós antigamente, quando falávamos nas refinarias, ligávamos imediatamente ao tema das emissões. Hoje em dia sabemos que com os conflitos geopolíticos que vai tudo muito para além do que apenas as emissões. Portanto, neste momento, as refinarias são ativos críticos para garantir a segurança energética do país. Portanto, já não podemos falar naquilo que falávamos há uns anos atrás, de uma extinção, de uma ruptura, mas sim de uma transição. E, portanto, hoje precisamos ter os ativos logísticos a produzir a energia que precisamos, mas também temos que estar preparados para, no fundo, conseguir fazer esse caminho de transformação. E é isso que nós temos feito na Galp. Portanto, temos vários projetos que já começaram há muitos anos, com investimentos muito avultados, complexos, e que estão hoje já, basicamente, a dar os seus primeiros passos. Estamos a falar da produção de hidrogênio verde, portanto, com os 100 megawatts neste momento que já estão a entrar em funcionamento na refinaria de Sines. Temos também o nosso projeto para a produção de gasóleo renovável, nós chamamos o HVO. Vamos ter também uma unidade que vai estar preparada para produzir o SAF, Sustainable Aviation Fuel, dando resposta àquilo que são as necessidades da transição energética no setor da aviação. E por fim também, evidentemente, os eletrões que vêm do hidrogênio verde. Tudo isto só se faz, de facto, com uma escala de investimento elevada, que vai permitir ter e dar resiliência aos ativos da refinação e que, por sua vez, vão permitir, garantir que essas mesmas refinarias vão conseguir competir no futuro. Porque esse futuro vai realmente ser um futuro de competição. O pilar número 3, não menos importante e também muito ligado àquilo e ao contexto que vivemos hoje, tem a ver com a importância da diversificação da origem das matérias-primas e das cadeias de fornecimento. Portanto, essencialmente estamos a falar, no nosso caso, na diversificação daquilo que é o sourcing de petróleo bruto, que é a matéria-prima mais importante para abastecer uma refinaria. Portanto, a Galp, como sabem, fez essa diversificação, portanto, tem uma grande parte da sua produção muito centrada naquilo que é a Bacia Atlântica, portanto, temos uma produção, cerca de metade do nosso consumo é produzido no Brasil, como sabem. O outro sourcing, também de crude, está muito centrado na África Ocidental e também do Norte da África, Argélia, Nigéria. Pequenas bolsas também de consumo que nós temos de petróleo bruto na zona do Azerbaijão, mas muito longe daquilo que são o conflito que hoje vivemos no Médio Oriente. Isso também nos dá aqui uma grande segurança a nível do abastecimento. Também fomos capazes de diversificar também o sourcing de alguns produtos intermédios, portanto, desde a guerra da Ucrânia também conseguimos desenvolver alternativas de abastecimento que nos permitiram, no fundo, retirar um bocadinho o foco dessa zona do globo e agora mais centradas, mais uma vez, na bacia Atlântica. E, portanto, isso está-nos a conseguir dar, de facto, aqui uma capacidade de resposta e resiliência na nossa capacidade de produção, de forma a não ficar interrompida. Por fim, o pilar número 4, eu diria que se resume também, isto é algo que eu acho que todas as empresas devem conseguir fazer, garantir uma gestão prudente e antecipada. Portanto, gerir na antecipação. Portanto, nós temos também, e fizemos já aqui, alguma gestão no sentido de garantir estoques nomeadamente de diesel e de jet. Também orientamos aqui algumas das nossas atividades de trading, no sentido de, precisamente, não assumirmos tantos compromissos de venda de gasóleo, ficarmos mais no mercado spot, para ter realmente esta flexibilidade em ajustar volumes em função daquilo que é o contexto geopolítico e o balanço e a oferta no mercado internacional, que é o caso que estamos a viver agora. E, portanto, respondendo à sua questão, nós não antecipamos neste momento uma crise, nem uma falta de produto, mas sim é natural e já estamos a viver, vamos sentir aqui sim uma forte pressão a nível dos preços, uma vez que a Galp também atua no mercado global de cotações de mercado internacional. Muito obrigado. Voltando aqui à parte académica, agora aqui ao professor Pedro Moura, que muito matura, enquanto o meu coordenador também aqui do doutoramento.
A transição energética, portanto, exige decisões de conciliação, ao fim e ao cabo, do que é a equidade, a sustentabilidade, a segurança, portanto, aquilo que nós chamamos também o trilema energético. Como garantia que estas dimensões são consideradas, ou como é que devemos garantir que estas condições, estas dimensões devem ser asseguradas de uma forma integrada, ao fim e ao cabo, no planeamento energético? Isto é, portanto, ao fim e ao cabo, como é que devemos olhar para o trilema energético como realmente a base do planeamento energético de um país, em concreto Portugal. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite e a organização do evento. Eu penso que esta pergunta e esta questão do planeamento energético encaixa muito bem também nas questões que referimos aqui antes, ou seja, as questões da variabilidade das renováveis, da necessidade de operabilidade da rede. E aqui é importante frisar que no contexto da transição energética, o planeamento energético deve olhar para mais recursos, mas também para mais objetivos e, em algumas circunstâncias, pesá-los de forma diferente daquilo que era no passado. Por um lado, temos mais dificuldades, como aqui abordámos, no contexto da integração em grande escala de fontes de geração renovável, não temos os mesmos recursos de flexibilidade que tínhamos no passado com a geração apenas convencional, mas temos hoje em dia também outras soluções que nos ajudam a dar essa flexibilidade, nomeadamente o que já foi aqui referido, as soluções de armazenamento de energia, que temos hoje em dia com uma maturidade tecnológica que não tínhamos no passado, soluções de armazenamento para a pequena e para a grande escala, para instalar perto do consumidor ou na grande escala, para diferentes escalas temporais, para nos ajudar também a resolver diferentes tipos de problemas no contexto da rede elétrica. E temos também que olhar para o lado da procura. A procura que no passado ditava as variações do sistema que eram seguidos pela oferta, deve começar a ser visto como um recurso muito importante no contexto do planeamento do sistema, uma vez que temos cada vez mais geração que é variável e por isso temos, em alguns contextos, ter que ser capaz de gerir a flexibilidade da procura para se ajustar a essa mesma oferta. E depois, nesse contexto do trilema, a segurança é muito importante, ou seja, não podemos ter apenas objetivos do ponto de vista da sustentabilidade e à custa da sustentabilidade estar a degradar aquilo que é a segurança e a resiliência do sistema. Como já vimos e no contexto do apagão, quando se começa a ter problemas associados à segurança energética, começa-se a pôr em causa o processo de transição e começa-se a questionar as opções e por isso, neste processo, o manter a segurança é fundamental e por isso, nesse sentido, é necessário incluir esses recursos e com um foco muito importante na questão da flexibilidade que é necessário no sistema, com as soluções de armazenamento, gestão de consumos, mas também, como falámos, da observabilidade do sistema, ser capaz de monitorizar um conjunto de pontos que no passado tínhamos os recursos concentrados em apenas poucas centrais e neste contexto de geração distribuída e de sistemas cada vez mais distribuídos, vamos começar a ter recursos distribuídos por milhões de pontos em todo o país e ser capaz de observar, interpretar e cada vez mais prever, e aquilo que falámos aqui nas dificuldades de prever a variação desses recursos, que não estão associados apenas a recurso propriamente em si, mas também cada vez mais aos mercados, é uma dificuldade acrescida, tal como depois o prever não é o fim que nós pretendemos, é depois a necessidade de otimizar e coordenar um conjunto de vastos recursos em várias áreas, no contexto da geração, da procura, do armazenamento e nos diferentes tipos de recursos que é necessário incluir na rede para manter um foco naquilo que é a segurança do sistema, ao mesmo tempo que o tornamos um sistema mais limpo e mais sustentável. Muito obrigado. Não me esqueci de ti. O Nuno Matias, o Dr. Nuno Matias, não há cá confianças, é meu colega da Unidade de Reservas Petrolíferas da ENSE. Portanto, estamos a falar neste contexto de transição energética, portanto, novos vetores. Parece que aqui que os produtos petrolíferos perdem espaço. Ou pelo menos pode passar essa ideia de forma errada. E neste contexto queria-te perguntar muito claramente qual é que será o papel, ou qual papel é que continua
a assumir as reservas estratégicas de petróleo na garantia da segurança de abastecimento, porque acho que não me vou estar aqui a atravessar muito para te tirar a hipótese de resposta, mas a verdade é que vamos continuar, sem sombra de dúvida, a precisar de gasolina e gasóleo nos próximos tempos, mas força. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos. Perdão, eu acho que o papel é fundamental, não só por aquilo que acabamos de ver na simulação que acabamos de fazer, mas também pela experiência que estamos a viver do dia 28 de fevereiro. Quando se está a falar de transição energética, e acabou de ser dito, estamos a falar de um mix, e estamos a falar de um conceito que na realidade é aquele que nos deve preocupar em primeiro lugar, que é o conceito de segurança energética e necessariamente o conceito da efetivação da segurança de abastecimento. Se tomarmos como exemplo a questão do apagão de 28 de Abril, nós sabemos, por experiência própria, que em dado momento teve que se encontrar uma solução de emergência e logística para, por exemplo, abastecer os geradores de gasóleo nos hospitais. Ou seja, se queremos falar de transição, temos que falar de segurança e temos que falar de mecanismos de resposta que permitam dar confiança à sociedade a diversos níveis. Veículos prioritários, há pouco falávamos até das Forças Armadas, mas também geradores de infraestruturas críticas como os hospitais, mas também reforçar a resiliência de um setor, até na questão das comunicações, que havendo uma falha generalizada, como foi o caso do setor elétrico, tenha que ter sistemas de backup para reagir e dar um espírito de continuidade à sociedade. Porque também uma coisa que é vital, e penso que todos os que aqui estão nesta sala comungam dessa preocupação, há necessidade de reforçar o funcionamento da sociedade e de dotar a confiança do cidadão para evitar, em primeiro lugar, um sentimento de alarmismo. Há pouco alguém dizia que quando se vai começar por apresentar um plano ou reagir a um cenário de crise, em primeiro lugar, tenta-se evitar o alarme. E para isso nós temos que ter os mecanismos, em primeiro lugar, identificados e ter uma capacidade de resposta clara. Pegando nesta situação que começou em 28 de fevereiro e que, se formos fazer as contas, leva aos tais 48 ou 49 dias que estavam aqui há pouco no exercício, nem de propósito, é certo que no caso português nós não fomos afetados, felizmente, em infraestruturas. Felizmente, como a Marta acabou aqui também de dizer, o sistema português, do ponto de vista logístico, não está exposto ao Estreito de Hormuz, mas isso não significa que nós não sejamos price takers do ponto de vista de não termos capacidade de influenciar o mercado do ponto de vista da formação do preço. E, aliás, a participação que o governo português entendeu, e bem, de presença na ação coletiva organizada pela Agência Internacional de Energia, no sentido de disponibilizarmos 2 milhões de barris num contexto global de 400, não era porque nós tivéssemos a convicção que íamos fazer baixar drasticamente o preço, era porque era fundamental passar uma imagem de confiança e de evitar alarme social, em primeiro lugar, e económico, no sentido de as reservas existem para um cenário de disrupção em que nós temos capacidade e resiliência temporal. Tínhamos no início desta fase cerca de 93 dias ao nível dos produtos petrolíferos, exatamente para dar confiança ao país que de um dia para o outro, se porventura a dependência, que felizmente não existe em relação ao Hormuz, mas que se resultasse num problema de disrupção e de fornecimento do país, neste caso de produtos petrolíferos, o país tinha uma resiliência de resposta. E por isso é que, mesmo num cenário de transição, em que acho que não há ninguém aqui também que não defenda um cenário de descarbonização da economia, de um mix mais sustentável do ponto de vista energético, sabendo nós que esta razão, nomeadamente os combustíveis fósseis, ainda faz parte deste mix e ainda vai ter um peso significativo nas próximas décadas, este sistema de segurança que existe no sistema petrolífero, porque está alicerçado numa diretiva comunitária. Existe também no gás natural, apesar de não haver um chapéu comunitário tão evidente, se calhar,
como no petróleo, mas também na eletricidade, onde estão a construir soluções, nomeadamente até de armazenagem, para que no futuro possamos ter um sistema mais resiliente, vai tudo entroncar naquilo que é o efetivar deste conceito. E por isso é que, já agora, fica também esta nota para quem tenha mais esta preocupação sobre o setor. Aquilo que a nós nos preocupa quando olhamos para estes cenários potenciais de disrupção é até que ponto é que o país consegue ter dentro de si soluções para responder. Nós sabemos que tem reservas, mas só para terem uma noção, até porque não é sexy hoje em dia falar sobre os petróleos, como estavas há pouco a sinalizar, não dá caixa de jornal a não ser se alguém tirar uma tinta para o cabelo de alguém. Aquilo que é verdade é que se nós quiséssemos ter todas as reservas petrolíferas em Portugal, nós tomaríamos toda a capacidade de armazenagem instalada na ordem dos 76%. O que significa que nós estamos, se quiséssemos ter tudo à mão, que também não fará sentido, mas que se quiséssemos ter à mão todas as respostas por proximidade, estaríamos a impactar naquilo que é a razão funcional do setor, que é ele próprio criar valor e fornecer habitualmente a economia real. Ora, isto também nos deve fazer pensar. E este conceito de segurança de abastecimento deve ser pensado não só nos novos vetores energéticos que são mais apelativos, mas em todos aqueles que também, como no setor petrolífero, é fundamental para que, quando acontece a disrupção, nós possamos tranquilizar. E a tranquilização, que já agora também deixava aqui, foi que quando esta decisão foi tomada pelo governo português no dia 11 de março, no dia 12 de março, a ENSE, a DGEG, o governo português, todos os elementos que fazem parte da célula de gestão de crise energética, que é coordenado pela ENSE, reuniram e apresentaram um plano. Não passou 24 horas. Ou seja, quando estamos organizados, quando temos planos de emergência identificados, cenários potenciais identificados e respostas projetadas, nós temos capacidade de resposta não só de meios, mas como também de executar as soluções. E é isto que também permite aquela tranquilização ou evitar do alarme que levou, por exemplo, no Covid tivéssemos pessoas a irem abastecer mais do que deviam, no apagão também a ir a correr aos postos porque parecia que ia faltar o produto. E, portanto, este sentimento de segurança, baseado até na comunicação e na tentativa de explicar de forma pedagógica o que está em causa, pode não só permitir demonstrar o fundamental que é ter estes sistemas de segurança e de reservas, como ter respostas organizadas para cenários de disrupção. Obrigado, Nuno. Voltando à professora Ana Estanqueiro, e agora também expondo aqui a nossa competência de fiscalização e conhecendo o trabalho também que a professora teve e tem, por exemplo, no âmbito do PNEC, na elaboração do Plano Nacional de Energia e Clima, portanto, e num sistema em que cada vez é mais complexo, como temos visto, e interdependente, qual deve ser o papel da fiscalização? Reagir a incumprimentos ou evoluir para um modelo mais preventivo e estratégico de gestão de risco? Ora, perdão, eu creio que tem que ser híbrido, que tem que ter as duas vertentes. Por um lado, nós assistimos, e não só em Portugal, em todo o mundo, porque as competências das entidades públicas tendem a diminuir em termos de volume e capacidade de resposta. Portanto, assistimos a uma responsabilização dos projetistas e dos profissionais de cada setor. Portanto, há que reconhecer que isso é um facto e contar com essa vertente. Por outro lado, agora apetece-me brincar, até porque somos latinos, não é? É por demais evidente que não podemos, para mim pelo menos é por demais evidente que não podemos ter alguma atividade de fiscalização. Provavelmente não tão pesada como foi no passado, e ela já não é tão pesada. E ter mecanismos até apoiados em inteligência artificial para obter indicadores
quando e onde fazer essa fiscalização, mas reconhecer a evolução da sociedade do ponto de vista de responsabilização individual de cada empresa e de cada projetista, inclusivamente, acompanhado por a figura tutelar do fiscalizador em determinadas circunstâncias e que pode ir lá ver, que é a combinação ideal para que as coisas corram bem. Muito bem, obrigado. Engenheiro Pedro Furtado, mantendo ainda então na área da regulação e fiscalização, como é que a REN vê o atual enquadramento regulatório e os mecanismos de fiscalização relativamente ao seu alinhamento com as necessidades reais do sistema, ou se o contrário, se existem lacunas que importa colmatar a esse nível? Eu não sei se fui claro na minha exposição anterior, mas queria reforçar esta ideia da professora Ana Estanqueiro, que a controlabilidade e a observabilidade são dois elementos-chave para nós podermos ter a noção de como é que o sistema vai evoluir e reagir. E é uma luta longa e distante. Tem a ver com a regulação e com aquilo que são, digamos, os meios que podemos ter. Relativamente a esses meios, há um tema que se fala muito, e aqui o professor também mencionou e que eu aprecio, mas que nós temos um problema, é que não conseguimos implementá-lo com a dimensão necessária. Estou a falar agora do demand side, porque para gerir a procura eu tenho que ter gente a participar com capacidade para alterar os seus consumos. E nós temos um déficit sistemático. Embora as promessas sejam muitas e toda a gente queira participar, quando chega a hora da verdade, independentemente do preço, não sai nada. Ou sai um preço estratosférico. E isto não pode ser, quer dizer, há aqui insuficiências. Nós não podemos estar, eu ouvi de manhã com agrado a perspectiva futurista daquilo que pode ser um sistema hiperinterativo entre as pessoas, Deus queira, mas como operadores nós somos super conservadores e gostamos de ter, digamos, o controle na mão para perceber que isto não vai descarrilar em benefício de todos, obviamente. E, portanto, tenho a maior dificuldade em poder projetar para o futuro elementos, e o futuro estou a falar de 2030, não estou a falar de 2040. Temos que criar meios que sejam atrativos em mercado, porque tudo que não tiver valor é desperdiçado. Agora, o mercado, a valorização traz o investimento, traz a capacidade de as pessoas aderirem, e isso é um caminho tortuoso, porque falta de agregadores, por falta de dinâmica de mercado. Portanto, é difícil. Neste momento nós temos uma ponta de 10 gigas, temos 3,8 gigas de bombagem. Esperamos que tenhamos bastante mais baterias para poder absorver o excesso de solar e dar maior sustentabilidade à oferta solar, que também é preciso no mix. Não temos investimento ainda em condições para reforçar a oferta de eólica, que é essencial para equilibrar também o solar. Portanto, estes são os problemas que nós estamos a viver agora. Eu não sei se isto é um problema de regulação, de legislação, de incentivo, não sei. É tudo junto um bocadinho. Mas eu estou otimista, acho que identificando os problemas há de haver soluções e, portanto, é neste aspecto que eu não quero é que pensem que é fácil ou que estamos a fazer aqui alguma forma de reserva a isto. É um desafio enorme, temos de estar todos juntos nisto e a atratividade dos agentes para poderem participar no mercado e darem os instrumentos necessários é fundamental. Portanto, eu diria que, na prática, é este o desafio que eu lanço a todos. Nós acreditamos que é através do mercado de serviço de sistema que se conseguem valorizar as participações. Isto é difícil, porque, por exemplo, as baterias ou a bombagem funcionam com a arbitragem, no fundo, comprar barato e vender caro, mas também tem outros serviços que prestam.
e não são a mesma coisa, bombagem e baterias não são a mesma coisa do ponto de vista do sistema, precisamos dos dois, num mix que ainda está por definir, mas é preciso ter atenção que temos que ter meios para atrair esse investimento, porque eles, ao destruírem o diferencial de preços, matam o seu próprio negócio e temos que pensar o que é que fazemos a seguir. Que produtos, que coisas é que podem ser postas para valorizar aquilo que faz certamente parte de um futuro renovável, que é uma oferta de serviços complementares que sirvam à estabilidade do sistema. Muito bem, muito obrigado. Engenheira Marta Vieira da Silva, e mantendo ainda nesta área da fiscalização, portanto, do vosso ponto de vista, ao fim e ao cabo, é quase fazer a mesma pergunta, mas a um nível diferente já do sistema, não é? E de outros vetores, naturalmente, que também que a Galp, ao fim e ao cabo, tem no seu portfólio. Mas como vê, e não querendo aqui estar a direcionar a resposta, mas desde o mercado dos combustíveis, onde recentemente a ENSE fez várias ações de fiscalização na área da sua competência, naturalmente, não falando da parte fiscal, mas da parte do armazenamento ilegal, na parte elétrica também, no furto de energia elétrica, que também condiciona, ao fim e ao cabo, a área de comercialização desse vetor. Como é que vê, portanto, aqui a área da fiscalização e da regulação, o que falta para o sistema estar mais equilibrado e ser realmente uma transição energética justa e equilibrada nos próximos anos? Obrigada pela questão. Esta, para nós, de facto, é uma questão, eu diria que é absolutamente central. Portanto, sem um enquadramento regulatório sólido, sem um enquadramento regulatório previsível e eficaz, para nós, e perdoem-me a frontalidade, achamos que a transição energética pode ficar em causa e a forma como vamos fazer pode não ser bem sucedida. Portanto, eu diria que para um operador existem 3 pontos críticos neste aspecto. É a previsibilidade, o equilíbrio na competitividade e também a eficácia na fiscalização. Como acabou de referir, de facto, e começando pela fiscalização, nós também gostaríamos de enaltecer e de dar um aspecto muito positivo à ação que a ENSE teve feito neste setor, mas de facto entendemos que estas ações são importantes, mas não são suficientes para resolver o nosso problema. Portanto, nós temos de facto um problema grande de fraude no setor dos combustíveis, nomeadamente no setor dos biocombustíveis. Temos assistido a um cada vez maior número de importações que são feitas para Portugal por via terrestre. Estamos a falar em vários milhões de litros de combustíveis que vêm de Espanha para Portugal, com impacto em milhares de euros. E, de facto, tem aqui impactos muito graves em todos os setores, começando pelo Estado, que perde receita fiscal, uma receita fiscal muito relevante. Prejudica também o país no cumprimento das metas energéticas quando estamos a falar de importação de biocombustíveis e, por outro lado, também, no fundo, fomenta e ajuda à concorrência desleal. Portanto, assistimos muitas vezes a preços de mercado que têm diferenciais muito relevantes. Portanto, nós todos os dias somos confrontados com esses diferenciais e deixem-me partilhar com vocês que podemos estar a falar, no caso dos biocombustíveis, diferenças entre, diria, 3 a 6 cêntimos por litro, em casos, nomeadamente do IVA, que podem chegar a 13 cêntimos por litro. Portanto, no total, entre estas duas variáveis, podemos estar a falar realmente em diferenciais muito relevantes e que, no fundo, basicamente prejudica quem cumpre, beneficia quem não cumpre, e os operadores acabam por ser até duplamente penalizados, uma vez que não sendo competitivos não vendem e, por outro lado, como sabem, se os volumes não são declarados, as reservas estratégicas têm que ser pagos pelos operadores que introduzem esses combustíveis no mercado e, portanto, acabamos por ser duplamente penalizados. Como é que isto também se resolve? Agora, falando noutra vertente, com o enquadramento legal. Portanto, nós também entendemos que, de facto, o enquadramento legal tem que ser um enquadramento mais dissuasor, neste momento não o é. Existem falhas nos mecanismos de controlos que, no fundo, não nos permitem penalizar quem incumpre.
Portugal, nesse aspecto, comparando com aquilo que se passa em Espanha, até em Itália, está atrasado. Portanto, Espanha já vive este problema há mais tempo. Nós também temos tido a oportunidade de partilhar todas estas informações também com a ENSE e com outras entidades. Foi um tema muito duro para a Espanha, uma sangria grande neste mercado, que conseguiram ou tentaram colmatar através, de facto, com a implementação de legislação que, no fundo, permita garantir que aqueles gaps na cadeia da comercialização, que todos eles que existem em Portugal, mas foram colmatados em Espanha. Agora, o que é que nós estamos a ver? Desde o ano passado, de facto, em que Espanha conseguiu ser bem sucedida na implementação dessa legislação, muitos desses atores viraram-se para Portugal. Portanto, perceberam que realmente existia aqui uma fragilidade, uma porta de entrada, e temos assistido, de facto, a um aumento significativo do volume desses combustíveis que entram em Portugal e que, no fundo, não cumprem as regras. Portanto, é fundamental, de facto, termos uma capacidade de penalizar os infratores, aumentar os mecanismos de controle, mais uma vez, e na realidade garantir que quem cumpre não é penalizado, que é hoje o que acontece é que quem cumpre é quem é penalizado, e eu acho que tudo isto, e estamos absolutamente convencidos, não é compatível com aquilo que nós pensamos que queremos, que é o sucesso na transição energética. Portanto, temos que estar também conscientes que a transição energética também tem e arrasta consigo uma maior complexidade a nível dos produtos. Portanto, os biocombustíveis têm uma complexidade associada. Quanto maior essa complexidade, mais criatividade têm estes atores no sentido de tentar, de facto, não cumprir com aquilo que são as regras. Portanto, acho que este é um ponto fundamental para nós. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Perguntando aqui ao professor Pedro Moura, portanto, relativamente olhando mais para o futuro presente na realidade, mas no imediato, com impacto no futuro, que abordagens, que princípios considera fundamentais para orientar a decisão energética mais robusta num contexto de elevada incerteza e complexidade, como temos estado aqui a conversar entre o painel? Ou seja, em termos futuros, ou seja, como temos aqui falado, com muitos desafios associados à variabilidade da geração, ao facto de ela estar distribuída segundo muitos pontos distintos e que também neste contexto vai dificultar a componente de fiscalização, de recursos são cada vez mais diversos e mais dispersos. Aqui a componente também daqui de previsão e de otimização ganha um papel cada vez mais fundamental, ou seja, a necessidade de nos conseguirmos adaptar, e para isso temos que ser capazes de prever, e eventualmente prever os problemas que vamos ter no curto, médio e longo prazo, e por isso aqui a incorporação de modelos de previsão ao nível dos recursos, que já falámos, mas também, inclusive, na componente de fiscalização, e que falámos aqui, é impossível manter os modelos do passado e tentar fiscalizar todos esses recursos ao mesmo tempo e tentar detectar as situações que requerem mais atenção. É muito importante, mas, e como estava aqui a dizer, a otimização e a coordenação dos recursos e desenvolvimento de novos modelos tirem partido dos novos recursos que não tínhamos no passado, e tirarmos partido dos nossos recursos de armazenamento de energia, capacidade de monitorizar de uma forma que nós não conseguíamos no passado, um conjunto de recursos, de analisar esses dados, de detectar tendências e, em função disso, prepararmos para aquilo que são as ações necessárias para manter, ligando aqui aos pontos anteriores, manter a segurança do sistema e, ao mesmo tempo que alcançamos os princípios de sustentabilidade, vão ser cada vez mais fundamentais, e nesse contexto também a componente de fiscalização dessas várias áreas, desses novos recursos que vamos adicionando ao sistema, vai ser cada vez mais importante também. Muito obrigado. Estamos a ser realmente bastante eficientes. E quero agradecer já ao painel. Antes de passar à última pergunta, portanto, ao meu colega Nuno Matias, e como é que vimos no futuro também as reservas? Portanto, a estratégia neste momento passa por outros vetores energéticos, ou o modelo atual mantém-se estruturalmente válido para o atual e para o futuro, naturalmente? Bom, quando se fala de reservas, eu procurei transmitir a importância de haver aqui uma lógica complementar e de resposta de mix.
exatamente porque quando tivemos o apagão no dia 28 de abril foi preciso ir buscar gasóleo para os geradores. Quando tivemos a questão dos motoristas, não havia falta de produto, mas era preciso haver uma resposta logística, ou seja, nós temos que ter um sistema de emergência suficientemente robusto, organizado e coordenado que nos permita dar resposta e, portanto, o sistema de emergência e de reserva tem que ter um conceito absolutamente abrangente dentro de um mix energético que se sabe que vai ser equilibrado, vai ser diversificado e tem que ter respostas complementares que permitam agir de forma articulada e estratégica, porque a última coisa que deve acontecer é, em dado momento, haver uma falha num dos setores e não haver coordenação entre os diversos agentes que estão no setor, as diversas entidades oficiais, e por isso é que quando, em 2016, na altura a NMC lançou o balcão único, o objetivo já era aquilo que veio a nascer mais tarde, o balcão único da energia, exatamente para tentar ter numa única plataforma coordenação, informação, um conhecimento de quem são as empresas, quem são as instalações, sobretudo as mais críticas, ter os indicadores de atividade, podermos ter em cenários de emergência também capacidade de monitorizar a situação para identificar um possível cenário de disrupção, porque aquilo que é também vital, e por isso é que o sistema de emergência, independentemente se estamos a falar de reservas de gás natural, eletricidade ou produtos petrolíferos, é ter a resiliência, em primeiro lugar, de conseguir, em conjunto com os operadores, por isso é que também estes fóruns são fundamentais para nos unir e para haver aqui uma articulação de respostas e uma articulação de meios de ligação, comunicação, capacidade de identificação das soluções a implementar, de forma a que não se esteja a pensar um sistema de reservas apenas para este vetor energético, mas sim para um sistema energético que está ao serviço da economia, das famílias, do país, e por isso eu diria que sim, vamos continuar a ter reservas petrolíferas, como vamos ter reservas de gás natural, vamos ter certamente um sistema de backup mais resiliente do ponto de vista do setor elétrico, para garantir que, quando acontecer e se acontecer, há um sistema de emergência que dá resposta e dá confiança, porque se não houver essa confiança, vai ser isso que vai gerar um potencial recrudescimento com um alarme social que vai ser pior do que o cenário de emergência que inicialmente se propôs, e acho que a grande lição é essa, e é isso que no caso AENSE tem procurado induzir dentro da sua atividade e dentro da sua capacidade de resposta, é uma articulação com todos os organismos, criando respostas que permitam, com todos, dar um sentimento de segurança energética ao país, porque é para isso que, na realidade, é fundamental que estas respostas existam. Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer novamente aqui ao painel, primeiro pela eficiência, depois é o último, estamos todos já um bocado cansados, até a própria audiência, mas foi extremamente interessante o vosso contributo, pelo que pedia uma salva de palmas a todos. É o Nuno. E como ainda temos tempo, eu pedi aqui ao Emanuel então para vos dar a resposta da última questão antes de passarmos à sessão de encerramento. Portanto, força, Emanuel, enquanto nós saímos do palco, por favor, e obrigado. Portanto, a nossa sessão imersiva de ação de fiscalização já está a terminar. Pedi apenas à Regi que nos passasse aqui as votações. Tem que ser com um bocadinho mais de convicção, se calhar. Parece que estamos ali com problemas técnicos. Mas se calhar antecipávamos. Eu também já tive a oportunidade de ver os resultados. E, portanto, felizmente, o nosso público acertou em todas as questões. Neste caso, a pergunta era se uma instalação em baixa tensão especial, neste caso um supermercado, que é uma instalação que recebe público com 100 kVAs, teria que ter um técnico responsável pela exploração, e a resposta correta era sim, terá que ter.
E aqui o trigger point seria todas as instalações com mais de 100 kVAs e que recebem público terão que ter então um técnico responsável pela exploração. Agora sim, também já está aqui um bocadinho cansado este software, hoje fomos muito exigentes com ele. 83% do nosso público acertou na resposta e, portanto, acho que estão todos de parabéns. Como já estamos muito cansados, não vos vou tirar mais tempo, apenas agradecer a todos por este magnífico evento e passava então mais uma vez a palavra aqui ao nosso Voz Off. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos os intervenientes desta segunda mesa redonda. Chegamos assim ao momento final da nossa conferência. Para a sessão de encerramento, temos a honra de contar com a presença de Jean Barroca, Secretário de Estado Adjunto da Energia, a quem convido a subir ao palco. Peço uma salva de palmas. Muito boa tarde a todos. Começo, obviamente, por cumprimentar o Conselho de Administração da ENSE e agradecer a organização deste evento bastante interessante e, agradecendo à ENSE, agradecer também, naturalmente, à Câmara Municipal de Coimbra, à Associação Empresarial da Região de Coimbra e à Universidade de Coimbra, que se envolveram na organização deste evento. Nesta sala que é verdadeiramente única e fantástica, de facto é um prazer poder estar aqui e partilhar convosco algumas palavras neste cenário tão único. Cumprimento também, naturalmente, o Sr. Diretor Executivo da RELOP, os representantes, o Sr. Subdiretor-Geral da DGEG, os representantes das associações do setor e das diversas empresas que aqui estão, muitos dos quais reconheço em várias das discussões que temos tido ao longo deste ano no Governo, que tem sido, de facto, um ano rico à volta daquilo que nós consideramos ser o trilema energético ou os 3 fatores determinantes de uma política energética. E, como todos bem saberão, a política energética anda sempre à volta da questão da segurança do abastecimento, da defesa e da proteção da competitividade do preço da energia para as empresas e da acessibilidade da energia para as famílias e também, naturalmente, da sustentabilidade da energia. E a verdade é que este ano que passou traz-nos 3 datas que, sobre estes mesmos 3 fatores, nos trazem aprendizagens muito interessantes que gostava de partilhar convosco. E as 3 datas são, naturalmente, 28 de abril de 2025, também a data segunda de 28 de janeiro de 2026 e a terceira data de 28 de fevereiro de 2026. Portanto, os 28 são números a memorizar porque são, de facto, momentos-chave para a questão energética nacional. E o primeiro, de 28 de abril de 2025, gostava de me deter sobre ele por se tratar, sobretudo, de um choque interno. Foi um choque interno do nosso sistema ibérico, um apagão em Espanha que afetou Portugal e que, de facto, para o nosso sistema elétrico trouxe um conjunto de tensões e de aprendizagens que ainda hoje estamos a incorporar. Foi um dia, como bem sabem, onde tivemos uma resposta operacional imediata, onde os operadores de rede de transporte e de rede de distribuição se mobilizaram para trazer tão rápido quanto possível a normalidade à sociedade, mas também na mobilização das reservas, na determinação da crise energética e na capacidade que tivemos de fazer com que não houvesse vítimas a lamentar, pese embora um evento com impacto massivo no país, que se conseguiu recuperar em razão de poucas horas. Mas 28 de abril serviu também, e não podemos esquecer-nos, em algum momento, para algum ataque à transição energética do país. Algum ataque à questão das renováveis, alguma desconfiança adicional em relação às renováveis,
muita da qual vem-se hoje a saber completamente injustificada, mas que serviu para gerar incerteza e para tentar desviar-nos de um caminho que tem vindo a ser trilhado pelo país há muito tempo. Mas diria que este ataque não foi bem sucedido e não foi bem sucedido por boas razões. Nós temos no país uma política energética estável, uma política energética bastante afirmativa, que olha para a eletrificação de boa parte dos consumos como uma oportunidade de soberania para o país e olha também para a descarbonização das moléculas como uma parte da soberania necessária para Portugal. Nós acreditamos num país onde a transição energética é posta ao serviço da competitividade das empresas, é posta ao serviço da acessibilidade da energia para as famílias e é posta também, hoje, mais do que nunca, ao serviço da soberania estratégica nacional. E, portanto, olhamos para o 28 de Abril como uma oportunidade para agir com serenidade, mas com firmeza, naquilo que é a evolução da regulação, naquilo que é hoje também um processo em curso de melhoria da estabilidade da nossa rede elétrica através do recurso a armazenamento e também de uma evolução na regulação que nos permite hoje olhar para o mercado de serviços-sistema como parte do futuro também da transição nacional. Reforço, no dia 28 de Abril, a convergência entre os vetores energéticos que foi necessário. E daí também a importância das entidades que temos no setor da energia, nomeadamente a Direção-Geral, cujo Diretor-Geral se mobilizou imediatamente para o despacho da REN, a ENSE, que imediatamente também esteve no Comando Nacional da Proteção Civil para estar a dar resposta à situação e todos os outros atores que, como por exemplo o LNEG, que nos ajudou também no grupo de aconselhamento técnico para recuperar desta crise de uma forma mais estabilizada. O segundo momento, 28 de janeiro de 2026. E se o primeiro foi um choque interno, o segundo foi um choque climático. Nós tivemos uma tempestade como nunca antes se tinha visto no país, ventos violentíssimos que afetaram a rede elétrica, 1 milhão de clientes sem energia, uma região na qual nos encontramos hoje completamente devastada, de várias perspectivas, e, mais uma vez, a segurança operacional de todo o sistema energético nacional posta em causa. Foi preciso recuperar a rede elétrica, foi preciso recuperar a rede de telecomunicações, que ainda hoje está em curso, esse processo, foi preciso assegurar o abastecimento de combustível à região, e tudo isto aconteceu em total coordenação com as diferentes entidades da área da energia e outras. Nesta coordenação que foi multivetorial, diria, tivemos também danos em diversos sistemas e tivemos no primeiro dia, no dia 28 de janeiro, como fator imediato de resposta, uma situação de emergência. E a prioridade no dia 28 de janeiro foi de garantir que ninguém tinha a sua vida em risco por não ter energia elétrica. Isso exigiu coordenação das redes, com a Secretaria de Estado da Energia e o Ministério do Ambiente e Energia, com as entidades locais de proteção civil, que puseram no terreno equipas, e com o Serviço Nacional de Saúde, que puseram no terreno equipas para garantir que as pessoas que precisavam de energia elétrica para apoiar a vida tinham uma resposta imediata. E esse objetivo foi verdadeiramente cumprido. Assegurou-se, até com base já nas aprendizagens de 28 de Abril, assegurou-se que havia abastecimento aos hospitais, assegurou-se que havia geradores nos lares em uma resposta que se pode considerar bastante rápida e conseguiu-se uma coordenação que salvou vidas. O segundo momento, depois do momento de emergência e de socorro, foi um momento de ordem pública e de recuperação do regresso ao normal. O trabalho de colocar geradores em cada município, de dar uma esperança a cada terra de que a normalidade iria voltar, foi também um processo muito rigoroso de mobilização de diversas forças, incluindo as Forças Armadas, para conseguirmos ter as cadeias logísticas e as cadeias de abastecimento que nos permitissem não só ter os geradores, mas ter os geradores e ter o combustível para eles poderem funcionar de uma forma regular.
Nesse trabalho, mais uma vez, há que agradecer as entidades de energia, como é o caso da ENSE, que nos ajudou a perceber a disponibilidade dos postos de abastecimento de combustível, pese embora a dificuldade de telecomunicações, e como é o caso da Direção-Geral de Energia e Geologia, que também teve um papel muito importante na agilização de alguns licenciamentos que eram necessários quase de um momento para o outro, para conseguirmos fazer rapidamente a reposição da rede. E o terceiro momento, eu diria que é um momento de reposição. Foi quando se começou a chegar a cada uma das freguesias, foi quando se conseguiu começar a repor a rede e fazer com que, mais uma vez, os geradores conseguissem trazer esperança às pessoas e evitar danos maiores. Não se esqueçam que houve 9.000 pontos de transformação afetados neste evento. E a pressão na comunicação social era de que cada pessoa tinha que ter um gerador posto na sua casa imediatamente, que é impossível de se conseguir cumprir. A segunda pressão não era só dos geradores em casa de cada um, era outra que era do enterramento imediato das redes. E, portanto, conseguimos também aí manter a frieza, a calma e dizer que havia dois momentos distintos, um de reação, a que não se olharam a custos, porque já agora essa era também outra pressão que se sentia na comunicação social, era quem é que ia pagar a fatura e quanto é que ia custar. Duvido que alguém que fizesse essa questão tivesse familiares aqui sem eletricidade durante esse momento, mas também havia depois esta enorme pressão de que se fizesse o enterramento das linhas imediatas. E, portanto, nessa fase de reposição, conseguimos uma boa concertação com os stakeholders locais, estivemos desde o primeiro dia em cada um dos concelhos da zona afetada e conseguimos fazer com que, ainda que seja com muitas coisas a aprender e a melhorar, com que a rede elétrica e a recuperação da rede elétrica fosse, de alguma forma, exemplar, até quando comparadas com outras áreas. Hoje é dia de transformação e olhamos para o PTRR como uma oportunidade de construir melhor e olhamos para o PTRR como uma forma de conseguirmos uma transição mais estável e mais equilibrada. E foi por isso que, quando preparámos o PTRR, não olhámos só para a REN e para as redes, não olhámos só para o setor elétrico, trouxemos todos os outros setores, trouxemos o setor do gás, o setor dos combustíveis, para pensar qual é o futuro da energia que queremos para Portugal. Porque acreditamos que, pese embora a transição seja necessária, a soberania seja uma prioridade, a competitividade um requisito e a sustentabilidade um não negociável, nós sabemos que é da complementaridade entre os vetores energéticos que se consegue obter resiliência. E por isso, chegamos agora ao terceiro 28. 28 de fevereiro de 2026. Choque externo, imponderável, o início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão. É verdade que são 3 28 e os 3 diferentes. Este terceiro 28 traz-nos esta perspectiva de segurança de abastecimento, em primeiro lugar, e traz-nos também uma crise de preços prolongada que tem impacto severo na nossa economia e nas nossas empresas e no bem-estar das nossas famílias. E sabemos também que não estamos sozinhos e, por isso, a importância de uma orquestração europeia e nacional, mas também de um trabalho bastante equilibrado daquilo que é uma boa gestão das contas públicas, com aquilo que é o fomento à economia e minimização dos efeitos desta crise. E por isso é que olhamos para este momento que vivemos como um segundo alerta e um alerta fundamental. Houve um alerta grave durante a crise de preços da Ucrânia, e aí era apenas uma crise de preços, e há hoje um alerta grave durante esta crise, que é uma crise de preços e uma crise de abastecimento, é uma crise com impactos logísticos fundamentais e graves na nossa sociedade e no sistema petrolífero. E, portanto, continuamos a achar que, trabalhando com todos os vetores energéticos, a transição é a única solução para o país. E é a única solução olhando para fatores críticos como é o fator da soberania, o fator da competitividade e o fator da sustentabilidade. E dir-me-ão, com todas estas conversas, o que é que o Governo está a fazer? Pois então, devo dizer com alguma imodéstia que não é pouca coisa. E, portanto, olhando para só aquilo que temos feito desde o início do ano,
para dar-vos algumas das ideias sobre quais são as iniciativas em curso do lado do Governo. No gás, pusemos de pé o planeamento mais integrado, ou diria mais estruturado, das redes de distribuição de gás, através daquele que é as nossas orientações para os novos PDIRDC. Já agora, dar também nota de que há muito tempo que não se aprovavam planos de desenvolvimento e investimento nas redes de distribuição de gás em Portugal, e isso foi conseguido já durante este Governo, e, portanto, pusemos de pé essas orientações para o novo planeamento de rede. Também ainda no setor do gás, fizemos o despacho à DGEG para a organização das licenças de gás e dos concursos de licenças de gás para os novos territórios nacionais. Isto dá previsibilidade aos investidores, isto dá certeza a quem trabalha no ecossistema e no mercado, isso dá, mais uma vez, confiança a quem acredita em Portugal. O segundo aspecto, rede elétrica, e são só algumas das ideias que tenho para vos transmitir. Não aceitamos, lamento, o impulso imediato de enterrar todas as redes do país, mas fizemos a contratação de um estudo que vai fazer justamente um plano de adaptação da rede às alterações climáticas. Queremos saber qual é o rácio custo-eficiente de enterramento de redes em Portugal, onde é que elas são mais necessárias e que impacto é que podem vir a ter para o nosso sistema elétrico. Fazemos isto com este cuidado porque queremos proteger o dinheiro das pessoas, queremos proteger a tarifa, queremos proteger os consumidores e não queremos fazer investimentos que não tenham benefício para o país. Mais do que isso, fizemos também um despacho à DGEG, ainda sobre este evento de 28 de janeiro, a fazer uma análise de qual foi a resposta dos operadores de rede de transporte e de distribuição para conseguirmos também perceber quais são as aprendizagens que queremos incorporar no sistema e melhorar o sistema no futuro. Ainda sobre o sistema elétrico, aprovámos uma nova versão do Decreto-Lei 15 de 2022 que permitirá agilizar a gestão dos autoconsumos coletivos e das comunidades de energias renováveis, facilitar e desburocratizar o sistema, melhorar aquilo que são as aprovações de novos projetos e, mais uma vez, facilitar os novos investimentos em energias renováveis no país. Aprovámos também um decreto-lei com medidas de agilização de novos projetos de energias renováveis. Medidas que vão facilitar o investimento em novos projetos, facilitando a hibridização, resolvendo alguns problemas que existiam nos acordos, tentando caminhar para aquele que é o objetivo nacional de duplicar a nossa capacidade de energias renováveis até 2030. Fizemos também, ainda no sistema elétrico, um despacho à DGEG, que tem muito trabalho nestes dias, para fazer o concurso do operador logístico de mudança de comercializador, prometido no Decreto-Lei de 2022 e nunca feito, e está mais uma vez em curso, mais um trabalho muito importante. E além disso, já olhando para os municípios, e porque é fundamental envolver os municípios neste trabalho, aprovámos a portaria que vai permitir a compensação dos municípios pelos investimentos em redes elétricas no país. Sobre o setor dos combustíveis e dos gases, importa dizer que continuamos a trabalhar ativamente na transposição da Diretiva de Hidrogénio. Entrou esta semana em circuito legislativo, e espero que chegue em breve ao Conselho de Ministros, o pacote de combate à fraude aos combustíveis e está já prestes a entrar em período de standstill junto da Comissão Europeia as novas metas da RED 3, que também são importantes passos para dar certeza regulatória a quem investe na descarbonização dos combustíveis. E, por último, permitam-me uma nota em relação aos recursos geológicos. Fizemos, porque também são importantes para a transição energética, fizemos uma norma para o enquadramento dos encargos de exploração das minas existentes no país e está a ser também publicado em breve o despacho que mandata a EDM, mais uma entidade do setor, em coordenação com o LNEG e com a DGEG, a fazer a nova estratégia de recursos geológicos do país. Para tudo isto, que não é pouca coisa, são precisas pessoas.
E a energia deve ser hoje vista como um verdadeiro desígnio nacional. E é por isso que não só o ritmo não abrandou, como queremos ainda dar um impulso maior a este setor. E olhamos para a Agência de Geologia e de Energia como o nosso veículo de investimento num setor público desenvolvido e que será capaz de dar resposta a estas crises que enfrentamos e a estas necessidades que enfrentamos. Olhamos para a Agência de Geologia e Energia como uma oportunidade muito forte de dar ainda mais força ao setor público para um melhor planeamento das nossas redes e do nosso sistema energético nacional, ainda mais força para melhorar e capacitar as nossas ações de fiscalização, dar mais força ainda às nossas iniciativas de educação e prevenção, à nossa gestão de recursos e à gestão das concessões do Estado e também, que vem por último, mas não é menos importante, à componente de inovação e desenvolvimento e à componente de transformação digital. O futuro da ENSE é hoje um futuro de integração. O futuro da ENSE é hoje um futuro maior dentro da Agência de Geologia e Energia, mas fazemos isto para dar força à transformação do país, dar força a uma transição que queremos que seja justa, que seja para todos e que nos leve no caminho de maior soberania, de maior resiliência, de maior competitividade e que seja uma energia que esteja ao serviço do país como desígnio nacional de todos para o nosso desenvolvimento sustentável e para um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado. E estamos a chegar ao fim, agora com os trabalhos encerrados pelo Sr. Secretário de Estado de Energia, Adjunto e de Energia, que agradeço. Agradeço aos presentes. Tivemos, no total, chegámos a estar mais de 200 pessoas aqui na sala, o que agradeço realmente terem disponibilizado o vosso tempo para estar aqui. Aos oradores, aos moderadores, desculpem, pela vossa participação, pelo conteúdo que deram, pela minha equipa que me ajudou a planear, pela Sílvia, que deve estar aí escondida, por ter posto aqui de pé este evento, à Câmara Municipal por nos ter disponibilizado este espaço maravilhoso, à Universidade de Coimbra por ter participado também na nossa conferência e ao NERC por ter também ajudado a divulgar junto do que é fora do setor energético, portanto, às restantes empresas e indústrias. No meio disto tudo, estamos em Coimbra e, portanto, para não sairmos daqui só com a vista e com o espaço, eu acho que já está preparado a entrada do Orfeão da Universidade de Coimbra, pelo que pedia uma salva de palmas. Portanto, vamos ouvir aqui um bocadinho.
seguida vamos passar para Zeca Afonso. Talvez alguns consigam cantar com nós. Amen.
Após este momento de excelência protagonizado pelo Orfeão Académico de Coimbra, a ENSE convida todos os presentes a dirigirem-se ao espaço exterior, onde terá lugar o brinde académico de encerramento. Muito obrigado pela vossa presença, desejamos a todos uma excelente viagem de regresso.